Abram lá em Colossenses capítulo 1. Mas antes eu quero ler, vocês não precisam abrir, eu quero ler em Colossenses capítulo 3, que diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus Pai. Nós buscamos as coisas do alto, nós precisamos buscar as coisas do alto. E quando fui incumbido de trazer essa mensagem, há mais de um mês atrás, eu comecei a trabalhar já essa mensagem, sabe? Então está lá em Colossenses 1, do capítulo 1, do versículo 1 até o 3. Amém? Todos acharam? Primeiro, o versículo 1 e 2 fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, a vontade do alto, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, estejam com vocês. Essa é uma saudação de Paulo, a saudação que ele diz, para uma igreja que estava num momento de algumas tribulações, mas Paulo não conhecia Colossos, ele tinha ido até Laodiceia, que é um pouco perto, mas Paulo estava preso quando escreveu essa carta, e mesmo preso, Paulo estava incentivando os colossenses a continuarem firmes na presença do Senhor, a buscar as coisas do alto. Nós temos que esquecer as coisas daqui da terra. É necessário algumas coisas? Sim, claro. Mas às vezes nós nos preocupamos muito mais com as coisas aqui da terra do que as coisas do alto. E os versículos de 3 a 8 diz assim: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Isso é Paulo e Timóteo. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês no céu. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, ao qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito, um amor que vem do alto. Paulo está muito grato pelo que Epáfras relatou dessa igreja. É uma igreja que tinha fé, uma igreja que buscava a Deus, é uma igreja que amavam os seus irmãos, era uma igreja comprometida com o Evangelho. Paulo está muito, mas muito feliz, e ele fala das bênçãos do Senhor. Olha só, do 3 ao 5, vou ler de novo. Damos sempre graça ao nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Paulo e Timóteo, eles iniciam essa carta agradecendo a Deus pelas bênçãos naquela igreja, uma igreja sem templo, uma igreja formada em casas,
Não tinha templo. E, meus queridos, quais são os motivos de gratidão da nossa igreja? Você já parou para pensar? Você agradeceu por termos uma igreja, um templo? Você já agradeceu por participar de um PG? Vamos tentar olhar aqui para nós com esse texto aí. O Irno e o João, será que ele já escreveu uma carta agradecendo a igreja que tem para Dalile? Que são os mais antigos nossos aqui. Eles são os Epáfras da Luterana de Três Lagoas. Será que eles escreveriam uma carta como Epáfras escreveu? Agradecendo pela fé dos irmãos? Paulo e Timóteo, eles agradecem. Será que o Irno e o João também agradeceriam pela fé dos luteranos? Aqui diz pela fé dos colossenses. Será que o Irno e o João agradeceria pelo amor pelos irmãos? Nós temos amado o nosso irmão? Será que o Irno e o João agradeceriam pela esperança dos luteranos? Nós temos esperança, nós cremos na eternidade, nós cremos nos céus, nós cremos em Deus. 3 coisas fundamentais que vêm do ouvir e acolher a palavra do Evangelho. Paulo ora para que os colossenses sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e discernimento, a fim de agradar a Deus em tudo. O ouvir e acolher a palavra do Evangelho, primeiro, produz bons frutos. O que é fruto para nós? Buscar esses irmãos. O segundo ponto, produz conhecimento além de nós, para o mundo, para Três Lagoas. Esse evangelho, quando ouvimos e acolhemos esse evangelho, não é só para nós, é para o mundo, é para Três Lagoas. Terceiro ponto, Paulo e Timóteo, eles valorizam a importância de trabalhar em grupo. Eu sempre que estive à frente de uma igreja, eu sempre pedi uma liderança para estar junto comigo. Nunca, em momento algum, eu sou o Heraldo. Precisamos ter no coração essa importância de trabalhar em grupo. Paulo jamais ficava sozinho, jamais não. E Paulo procurava não ficar sozinho. E eu vejo também no Irno que ele também não quer ficar sozinho numa liderança. Eu vejo no João, eu vejo na Daline. Eu até falei para o Davizinho, Davizão, né? Eu fico muito feliz quando o Davi foi convidado para ajudar a Daline. Isso é fé, isso é trabalho em grupo, e é o que Paulo estava dizendo aqui. Paulo quer mostrar o Evangelho como ele é, acima de todas as coisas. E uma das questões que nós temos em nosso dia é agradecer. Gente, você tem agradecido? Primeiramente a Deus. Você tem agradecido a Daline? Você tem agradecido ao João, ao Irno, ao Davi, ao grupo de louvor? Você tem agradecido as pessoas que caminham contigo? Você tem agradecido os líderes de PG?
Você tem agradecido as pessoas que participam do PG? É uma questão muito difícil para nós. Agradecer. E Paulo estava grato. Paulo estava muito, mas muito, muito grato com a igreja de Colossos. E Paulo, ele já inicia sua carta agradecendo. Quem ajuda nunca esquece, mas quem é ajudado, geralmente, esquece. Amados, você tem sido ajudado no caminhar, a caminhar com Cristo. Eu tenho sido ajudado a caminhar com Cristo. E não só por uma ou duas, por várias pessoas. Eu agradeço a Deus por termos amigos cristãos que caminham junto comigo. Precisamos sempre falar e entender a gratidão do Evangelho. Precisamos sempre, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Quem na verdade plantou essa igreja não foi Paulo, foi Epáfras. Interessante, né, que há uns 15 dias atrás, acho que o Irno pregou sobre Epáfras e falou um pouco sobre Manoá, é isso, né? Manoá. É interessante, né? São dois nomes aí para quem sabe, quem tá grávida, se quiser colocar Epáfras e Manoá. Hoje nós vivemos de querer sempre ser diferente. Quem sabe, Epáfras e Manoá são os nossos próximos bebês da nossa igreja. E Paulo escreve essa carta no intuito de animar e encorajar, encorajar Epáfras e a igreja de Colossos a continuarem firme naquilo que foram instruídos. Eu agradeço a Deus por ser instruído pelo pastor Irno, pela Marli. E eu quero sempre estar sendo elogiado pelo Irno e pela Marli. Porque é muito importante para mim. É muito importante mesmo. Porque sem essas instruções, eu não estaria aqui hoje. Estaria pregando aqui na frente. Eu sou um cara cheio de alegria, cheio de sorriso, mas eu sou meio, não sei se vocês vão acreditar, eu sou meio encabulado, meio envergonhado. Então nós precisamos caminhar juntos. E a primeira coisa que ele fala é da gratidão. Paulo está grato pela igreja de Colossos. Precisamos entender esse texto sob a perspectiva do Evangelho. Esse texto ele é muito rico. Ele fala da gratidão, ele fala dos céus. Precisamos entender que Deus quer conosco. Olha só, do versículos 3 ao 6, eu vou ler de novo. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada nos céus. Dessa esperança que vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade e do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia que vocês entenderam a graça de Deus na verdade do Evangelho. Amados, nós temos que falar da fé, nós temos ouvido, aí Paulo está dizendo, pois tenho ouvido falar da fé que vocês têm, vocês são uma igreja
que tem fé, e não é só isso, ela é uma fé que caminha para algum lugar. E para onde caminha essa fé? Não é aqui para a igreja, ela caminha para os céus, para a eternidade. Essa fé que você tem, essa fé que eu tenho, ela caminha para a eternidade? Ela caminha para a fé em Jesus, para o amor que vocês têm por todos os santos. Amados, precisamos amar mais. Precisamos buscar mais as pessoas. Ontem o seu Altamir me ligou: ô Heraldo, você vem me visitar? Falou: ô seu Altamir, hoje ou amanhã, isso foi ontem, né? Eu vou visitar o senhor. Hoje ele me ligou: ô Heraldo, você não me visitou? Nós não somos cobrados. E por que não somos cobrados? Porque não há interesse em visitar. Eu disse para o Dr. Altamir: amanhã eu visito o senhor. E se eu não for, que ele me cobre. Porque nós precisamos amar as pessoas. É o que Paulo está dizendo: vocês são uma igreja que tem fé, que caminha para o amor, que caminha para a eternidade. Precisamos amar mais, se dedicar mais aos outros irmãos. Essa é a fé que Paulo está descobrindo em Colossos. O que Paulo está observando é a fé daquela igreja que deveria ser com todos nós. No mover o coração ao próximo. Essa é a fé que Paulo está sentindo. Essa é uma das fés que Paulo está sentindo. Não sei se existe fés, mas essa é uma das fés que Paulo está sentindo nesse povo de Colossos. Que eles caminham um com o outro, que buscam um ou outro, que amam as pessoas. Nesse mundo que estamos vivendo hoje, as pessoas não estão muito preocupadas umas com as outras. Infelizmente. As notícias que nós temos aí são notícias terríveis, muito terríveis. As pessoas estão se desamando, e está crescendo esse desamor. E aqui na igreja? O que Paulo está observando é a fé daquela igreja que deveria ser com todos nós, mover o coração ao próximo. Amados, essa é uma maneira de observarmos nossa fé, quando olhamos para o outro, que sentimento nós temos? Quando você olha para o César, que sentimento você tem? Quando você olha para a Daline, que sentimento você tem? É necessário amar mais. E quando falamos de amor ao próximo, é complicado. E às vezes é melhor nem falar. É bem isso, é ou não é? É ou não é? Heraldo, muda de assunto. Esse negócio de amar não é agora. Deixar na eternidade. E se você não amar agora, você não vai ser amado na eternidade. Não dá para mudar de assunto. Nós somos uma igreja que professa Jesus como nosso Senhor e Salvador, como Deus o nosso Criador. E nós temos que seguir os exemplos de Jesus. É amar, 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 amar. E Paulo está dizendo: a fé de vocês é verdadeira, porque vocês têm amado outras pessoas, é um amor genuíno, porque tem recebido esse testemunho. Amados, é uma igreja que amava, que se dedicava uns aos outros.
será que a Daline tem recebido um testemunho igual? Como Epáfras recebeu de Paulo e de Timóteo? Porque nós, membros dessa igreja, temos amado outras pessoas. Porque as pessoas de Colosso têm amado outras pessoas. No versículo 5 diz assim: por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Por isso nós temos que amar. Se nós temos esperança de estar no céu, nós temos que amar. Amar, 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 amar e amar. É por isso que essas pessoas se amavam, porque entenderam o Evangelho, entenderam o que Deus está dizendo para nós, o que Deus está querendo de nós. Eles entenderam. O que motiva o nosso coração? Também tem a ver com a esperança do céu, esperança da eternidade com o Senhor. Isso motiva o nosso coração. Quando temos esperança que motiva o nosso coração, amamos ao próximo e nos amamos. E nós amamos ao próximo quando temos fé, porque sem fé, não crendo que vou para o céu, não tem muito sentido, né? Eu amo a Marta, eu amo a minha família, mas não é isso que Deus está dizendo só. É para amar a Marta, é para amar a minha família, mas é para amar vocês. Reciprocidade, vocês me amarem também. É difícil, mas fazer o quê? É eu que estou aqui, eu, Heraldo, não tem outro. Me amem, porque eu amo vocês. Quando temos esperança que motiva o nosso coração, nós amamos ao próximo. E Paulo está muito feliz com a igreja de Colosso, com o que ele ouviu de Epáfras. A Bíblia fala da esperança porque eu sei que acontecerá. É algo que não paira dúvida alguma. A esperança dos céus. A esperança de estar lá com Deus. Olha, observa que a esperança da eternidade de morar no céu está ligada à fé, que motiva o amor à esperança. Sem fé não tem o amor nem esperança. Como está teu coração? O que está motivando cada passo, cada direção? Por que seu coração está aflito? Nós louvamos hoje. Por que o teu coração está aflito? O nosso maior desejo é ter fé verdadeira. É muito fácil dizer que crê em Deus. Principalmente o povo brasileiro. Você vai numa casa, vai com Deus, fica com Deus, Deus te abençoe. São coisas que saem, não do coração. Coisas que saem da mente, que aprenderam. Porque na realidade, muitas dessas que falam, não amam Deus verdadeiramente. Não tem essa fé que Deus quer que tenhamos. Deus te proteja, pois dizem da boca para fora. Amado, em geral, nós dizemos que temos fé, como essa fé tem se manifestado. Como essa fé tem se manifestado em você e em mim, sem amor, sem esperança, sem motivação no coração. O seu coração está preso à sua própria dor, só sentindo suas mazelas, não consegue caminhar com amor ao próximo, porque você não tem expectativa do futuro, da eternidade. Ou seja, não tem esperança. Quando deixamos de amar outras pessoas, porque a esperança nossa está indo embora. Não cremos na eternidade. Mas Paulo está falando aos Colossenses: estou muito feliz porque você tem fé, tem esperança, e que vocês amam uns aos outros, e esse amor e essa esperança, essa fé, isso é tudo que vocês ouviram por causa da palavra
do Evangelho. E esse Evangelho pregado nas casas. Vejam só a importância do PG. O culto para mim é fundamental. É importante demais. Porém, nós não podemos viver só de culto. Nós precisamos ter culto de oração durante a semana, PG, visitas. Não dá para viver só do culto. É pouco. É muito pouco. É muito vazio. O culto é o ápice, mas os PG também. O efeito do Evangelho e fé, amor e esperança, tudo isso acontece por causa da palavra do Senhor. Se você acha que sua fé é pequena, é porque você não está lendo a palavra de Deus. Você não está orando. Leia mais, ore mais, fale mais com Deus. Eu aprendi a ler a palavra, meditar e escrever. O que meu coração tocou naquela palavra. Eu tenho um caderno. Não sei se isso vai ajudar, para mim ajuda. Além de ler, meditar e orar, praticar. Praticar a palavra de Deus. Se você pratica fazendo ação, pratica escrevendo, você observa ainda mais aquilo que te chamou a atenção. Vai a palavra, leia mais, ore mais, participe de um PG, faça discipulado. Amados, nosso desafio é ter fé verdadeira. Nós precisamos entender o que Deus quer conosco. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Mesmo preso, ele não tinha perdido a fé, não tinha perdido a esperança, porque ele sabia ao Deus que ele servia. Paulo ora para que os colossenses sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e discernimento, a fim de agradar a Deus em tudo. Fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Esse reino da luz é onde nós temos a redenção dos nossos pecados. Amem a Deus, amem a mim, amem o próximo. Participe mais, ajude mais. Eu tenho até alguns motivos de oração. Isso foi o hino que passou para mim, para a gente poder orar por essa igreja. Nem sei, 23, dá tempo ainda. Dá para vocês formar num grupinho de 5, 6 pessoas? E eu vou dizer o motivo para a gente estar orando? É possível isso? 5, 6, 7 pessoas? Façam uma rodinha. Nós precisamos orar por nossa igreja. Mais e mais. O primeiro ponto, está no versículo 9, por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Temos que orar pela nossa igreja, para sermos perseverantes, conhecer a vontade de Deus, crescer na sabedoria e entendimento do Espírito,
para viver uma vida que agrada a Deus, para frutificarmos com boas obras, que diz lá no versículo 10, dessa maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Viver a fé, na prática de sermos gratos, também agradecer a Deus, que diz no versículo 12, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos, e por último, participar da herança do reino do céu. Orar por essa nossa igreja, orar por cada motivo que nós temos aí.